Olá, bom dia, cumprimento a todos os seguidores do Confraria por Elas. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje um dia muito especial para mim, porque é a minha última coluna de 2020, um ano em que o Confraria por Elas foi idealizado por mim, Janaína Sodré e mais 3 amigas advogadas. Um projeto lindo aí de interação com as pessoas, aonde traz temas do direito, fazendo uma interseção com outros temas tão importantes, né, para a nossa área, para o entendimento da nossa área, já que o direito por si só não traz todas as respostas aí que a gente precisa, inclusive, né, por a gente estar nessa condição humana aí. Então, hoje um dia muito significativo para mim, minha última coluna do direito e dos meios consensuais de solução de conflito. Não podia ser mais significativo, porque trago aí uma convidada muito especial, da qual eu a conheço há mais de 11 anos, né? E ela, assim como eu, tem uma história muito bonita de transformação de vida e de carreira, né? Fundada aí no propósito, né? Hoje eu trabalho com os meios consensuais de solução de conflito como um propósito mesmo de vida, né? Então, eu sou muito realizada como advogada e essencialmente focada nesses meios de tentar solucionar o conflito das pessoas por meio do consenso, né? Por meio de ferramentas que dê às partes autonomia, né? Para que elas mesmas consigam resolver os seus problemas. A minha convidada especial é a Paula Cassanho Vaz. Ela é psicóloga, pós-graduada em desenvolvimento gerencial e consultoria empresarial. Ela é life coach, mediadora sistêmica, terapeuta sistêmica, consteladora sistêmica familiar, facilitadora de grupos e workshops de transformação sistêmica. Olá, Paula, bom dia. Olá, Jana, bom dia. Posso te chamar de Jana aqui? Claro, pode chamar. Para mim é uma honra muito grande. Nossa, eu já conhecia um pouquinho do projeto de vocês, mas te ouvir falar com essa apresentação me deixou tocada e emocionada, porque realmente tem toda uma história do porquê a gente está aqui, né? Sim. E realmente 11 anos de tempo, desde que a gente se conheceu até hoje, me faz passar até um filme na cabeça e ver como que a vida mudou, justamente porque esse encontro com propósito faz com que tudo seja, nossa, muito mais entusiasmado, muito mais efusivo, né? A forma da gente trabalhar é muito mais dinâmica e, ao mesmo tempo, uma realização pessoal muito grande, né? Então, é uma grande honra mesmo para mim estar aqui nessa última coluna do ano e espero fazer jus aí na nossa conversa, tá? Perfeito, Paula. Então, hoje, o tema, né, que eu trago é um tema livre, né, mas um tema que me é muito caro, né? Inclusive, foi uma das minhas primeiras palestras que eu ministrei, inclusive na OAB, há uns 4 anos atrás, foi sobre isso, sobre o profissional, né? No meu caso, advogada, como facilitadora dos conflitos, dos problemas apresentados pelas pessoas. Veja, hoje, quando as pessoas têm um conflito, apresentam um conflito, a primeira coisa que elas fazem quando elas precisam resolver, juridicamente falando, elas procuram um advogado, né? Um advogado dentro da área de família, ele tem limitações, né? Eu estudo o conflito, muito embora seja especialista em direito de família, esteja terminando aí também um mestrado nessa área, né? Na área jurídica, um dos temas de estudo que eu trago conexo a isso são os meios consensuais e, essencialmente, a mediação, né? Mediação hoje é um grande instrumento, é um instrumento técnico e foi positivado aí pela Lei da Mediação em 2015, depois também no Código de Processo Civil em 2015 também, e traz ferramentas importantes
que podem ser utilizadas pelos advogados para que facilite aí a solução do conflito dos clientes, né? Porque a gente sabe que, até trazendo uma pesquisa aí da FGV, hoje 24% apenas da população brasileira confia no Poder Judiciário. E falo mais, né? O Poder Judiciário, ele trabalha, o processo judicial, ele trabalha com um sistema completamente diferente, né? Ele trabalha com um sistema ganha-perde, ou seja, todo mundo que entra com uma ação judicial hoje, para um ganhar, o outro necessariamente tem que perder, né? Ele não traz uma solução para todos, né? Ele não traz uma solução equânime para as pessoas. E, além disso, ele não resolve o conflito das pessoas. Então, ele vai trazer uma resposta baseada naquilo que você pediu juridicamente falando. Então, se eu quero me divorciar e se eu quero, por exemplo, resolver a guarda dos filhos, que hoje é fundamental que se resolva dentro do judiciário porque há incapazes, né? O juiz, ele vai tentar resolver de forma matemática essa questão. Então, como é que vai ficar a dissolução da união estável, ou como é que vai ficar o divórcio, e como é que vai ser resolvida a guarda dos filhos, de forma objetiva. A lei dá ao juiz algumas possibilidades, e ele vai julgar a causa pautado no que vai ser demonstrado ali, mas ele não conhece as pessoas, ele não conhece o conflito das pessoas, ele não conhece a vivência daquela família, porque cada família apresenta uma estrutura diferente, né? Uma solução que muitas das vezes vai ser igual, vai ser um pacote entregue para as famílias do modo parecido, né? Mas as famílias, elas têm peculiaridades distintas, elas têm conflitos distintos, as pessoas vivem problemas distintos na vida, né? E isso, então, o conflito, a gente verifica que não é resolvido por meio de um processo. Vai ser resolvido as questões que precisam ser resolvidas e as partes, elas vão continuar com seus problemas, né? Uma comunicação que foi interrompida, um laço de afeto e de confiança que muitas das vezes foi rompido, acabou aquele relacionamento por uma falta de respeito ou de confiança mútua, né? Às vezes a questão dos filhos, ela não é bem resolvida ali no final do casamento por questões pessoais, né? Então, sempre que um casal, uma pessoa me procura no escritório para resolver juridicamente um conflito por meio de uma ação judicial que necessita de uma ação, essa ação pode ser consensual ou um litígio, né, que é o conflito instaurado mesmo por meio de um processo, eu tento sempre buscar entender qual é a dinâmica daquela família, né? Por que o casamento, por que aquele relacionamento acabou, em que circunstâncias que acabou, né? E aí muitos colegas me questionam, poxa, Janaína, mas não é o seu papel entender isso. E eu falo que é buscar entender quais foram as razões e quais são as questões intrínsecas do conflito, por quê? Isso vai trazer muitas respostas para o meu processo. Então, às vezes, por exemplo, tentar entender o porquê daquela mágoa, o porquê da frustração, em que condições aquele casamento acabou, né? Em que condições está a relação parental do pai e da mãe, porque, afinal de contas, a relação conjugal acaba, mas o casal parental, o pai e a mãe, é uma relação que se perpetua para sempre, né? Então, como é que está essa figura? Por quê? Porque, vejam, se a comunicação foi interrompida e se o conflito ele está instaurado, né? Certamente, Paula,
vai se trazer muitos reflexos negativos para a vivência daquele casal parental, para o exercício da maternidade e da paternidade. Né? Uma das questões que eu sempre gosto de deixar em evidência, né, é a questão da autorresponsabilidade. Eu, como advogada e como uma gestora do conflito, ou seja, eu vou tentar, baseado no que o cliente me passa, entender o conflito, quais são as nuances daquele conflito e tentar, de forma técnica, tentar demonstrar e tentar oferecer para aquele meu cliente qual é, como uma gestora do conflito, qual é o melhor instrumento para resolver aquele problema. Então, veja, se a pessoa me procura no meu escritório, né, para fazer um divórcio, e o divórcio, ele se deu por conta de uma traição, por conta de uma questão que o casal ele não se fala mais, né, uma questão traumática que precisa ser resolvida, né, penso que seja necessário a interseção da minha área com a psicologia, por exemplo. Por quê? Porque essa comunicação ela precisa ser estabelecida. As partes precisam conversar para tentar buscar qual é a melhor solução para aquele caso. Porque, veja, as pessoas elas terceirizam os seus problemas, né, para os outros. Elas acham assim que o juiz, entregando o meu problema para o juiz vai resolver o meu problema de forma ampla, né? O judiciário ele vai conseguir entregar um produto perto do que eu quero, porque às vezes eu não quero só o dinheiro, eu quero a vingança, eu quero, por meio do processo, um instrumento de raiva ali, eu quero, né? Então, assim, eu preciso entender o conflito, né? Eu preciso buscar instrumentos que consigam, de forma adequada, dentro daquele perfil familiar, trazer respostas para aquela família, de modo que ela consiga solucionar eficazmente, de forma eficaz, aquele conflito, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, Paula, né, como uma psicóloga, uma terapeuta sistêmica, familiar, né? Qual é o perfil dessas famílias que passam por esses conflitos que são levados ao judiciário, que precisam ser judicializados ou de forma consensual ou não, né? Mas precisam de um viés jurídico para ser solucionado, né? Qual é a importância da autorresponsabilidade? Porque, afinal de contas, sempre quando chega no final de uma relação, eu sempre acho que a culpa é do outro, a culpa nunca é minha, né? Eu nunca tenho um percentual de responsabilidade pelo fim das coisas, né? É até a infantilização do conflito, né? A gente acha que sempre problema do outro, nunca meu, né? E a gente sabe que, como diz o ditado, quando um não quer, dois não fazem. Então, se a pessoa faz, é porque eu permiti também. Então, qual é a minha responsabilidade nisso tudo, né? E qual é a importância de um terapeuta sistêmico, de um psicólogo, no tratamento desses conflitos, essencialmente quando há crianças envolvidas aí? Tá, vamos por partes aqui. Mas uma coisa muito importante que logo no começo eu já queria trazer é o seguinte, que uma família, ela é constituída de seres humanos. E seres humanos, todo mundo, qualquer pessoa que está viva, passou pelo mesmo tipo de formação, no seguinte sentido. Quando a gente quando a gente nasceu, já tinha um monte de informação acontecendo. Já tinha um monte de verdade, de pensamento sobre o que é certo, o que é errado. A gente foi aprendendo a significar as coisas de acordo também com a nossa família de origem, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos cuidadores, que por sua vez também passaram pela mesma formação pelos seus pais e cuidadores. Obviamente que nós estamos aqui, eu e você, estamos estudando os detalhes da psique, estamos estudando os detalhes do conflito nas nossas áreas, mas nossos pais não fizeram isso, nossos avós não fizeram isso, nossos cuidadores não fizeram isso. Então, a gente chega na vida com um monte de informação pronta, a gente aprende a copiar e colar. Óbvio que também a gente tem como modelo
as pessoas que cuidaram da gente, e a maioria dos relacionamentos, que a gente sabe muito bem, não são relacionamentos fluidos, não são relacionamentos leves, não são relacionamentos respeitosos, inclusive. Então, tudo isso já está na mente de uma pessoa que vai se encontrar com uma outra pessoa, vai casar e vai constituir uma família. Então, eu chamo isso até de inconsciente coletivo. Existe um monte de informações que está ali na nossa mente, a gente acredita que aquilo é a forma certa de se relacionar com a vida, porque não tem outro modelo e porque não estudou outra forma de ser. Então, quando esse casal, ele se casa, automaticamente, por uma questão até lógica, ele passa a copiar e colar aquilo que ele aprendeu. E, obviamente, que ele vai copiar e colar o modelo de relacionamento de casal, a forma de brigar, a forma de resolver problema, a forma de cuidar dos filhos e todo o restante. Só que, lembrando que somos seres humanos, então, seres humanos que além de ter essas modelagens, né, de ter passado pelas experiências de copiar os modelos que aprendeu, nós também temos a questão das dores, que são os nossos traumas, as nossas questões pessoais. Porque antes de eu ser pai e de eu ser mãe, eu sou filha, que sou filha de filhos, que sou neta de filhos. Eu gosto sempre de trazer essa relação, porque às vezes a gente até esquece que os nossos pais também foram filhos, que também tiveram traumas, que também tiveram suas questões com o papai e com a mamãe, com seus cuidadores. E sabe-se lá quantas gerações estão trazendo também essas questões. Então, quando um homem e uma mulher se tornam pais, imagina quantas coisas estão ali dentro do coração, dentro da mente, dentro da memória celular, dentro das experiências que eles tiveram. Tanto a que eles viveram mesmo, quanto aquelas que eles até herdaram. Então, quando um casal chega para casar, já tem tudo isso, imagina quando ele vai separar. Que difícil que é, sabe? Então, como seres humanos, eles são pessoas comuns, pessoas que também têm as suas histórias comuns, que têm as suas dores comuns e que, no fundo, tem uma criança machucada que quer ser vista de qualquer jeito. Por isso que a gente vê tanta birra, a gente vê tanta vingança, igual a gente estava falando termos, né? De ver esse sentimento de vingança, esse ego exacerbado, essa vontade, parece até de aparecer, quando na verdade esse homem e essa mulher, eles estão tentando esconder uma grande dor. Por isso é muito legal essa perspectiva que você traz, você chama de intersecção, né, das áreas, a multidisciplinariedade no tratamento de um conflito, porque isso faz, eu estou falando, é muito engraçado, porque eu estou toda arrepiada, é muito bacana estar falando sobre isso, né? Porque isso traz um respeito muito grande à humanidade dessa família. Quando a gente olha a família, antes de tudo, como humanos, a gente cria um senso que eu vou chamar de misericórdia, porque misericórdia você sai do papel de julgador, de dó, de pena, ou até mesmo de salvador que quer resolver, quer cuidar, não, você dá um passinho para trás como facilitador, seja você um psicólogo, seja você um advogado, seja você um juiz, ou qualquer outra profissão que trabalha com essa mediação de conflitos, dá um passinho para trás para realmente falar, ok, o que é real disso e como dentro da humanidade, dentro dos aspectos humanos mesmo dessa família, a gente pode dar um direcionamento para um conflito com o mínimo possível de consequências, mínimo possível de sofrimento, mínimo possível de dor, mínimo possível, porque a dor é inevitável, né? Mas o mínimo possível. E isso gera um respeito muito grande, que inclusive posiciona o profissional no lugar, no seu próprio lugar, né? Não um invasor do tema, não um justiceiro que acaba desrespeitando até uma das partes, e também não só um matemático que vai lá e, como você falou, coloca dentro de um pacote de soluções e próximo. Uhum. Né? Então, esse é um primeiro movimento que eu queria trazer a consciência aqui. Perfeito, Paulo. Passo para você fazer suas considerações. Não, perfeito, porque, na verdade, falando um pouco, né, da limitação do advogado com relação a esse entendimento sistêmico, né, das pessoas, das famílias, enfim. Por isso que a gente que atua numa área, dentro da advocacia, por mais que a gente trabalhe com gestão de conflito, ou seja, tentar escolher uma maneira mais apropriada de resolver esses conflitos dos clientes, a gente tem uma responsabilidade ética muito grande,
porque eu, como advogada, eu estudei para ser advogada, né? Ok que eu estou me especializando em conflitos, que isso é uma questão inerente, inclusive, de quem ajuda a resolver conflitos humanos, essencialmente familiar, porque é uma das peças mais importantes hoje que a gente tem dentro do eixo da pessoa é família. Todo mundo tem família, todo mundo ou é filho, ou é pai, ou é neto, ou é casado, né? Então, assim, hoje o principal eixo, eu acho que, digamos, do ser humano é a família, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar isso, né? Só que eu sempre tento colocar nas palestras que eu dou, nos cursos, enfim, que nós, advogados, temos uma limitação, e uma limitação ética e técnica, né? Uhum. Eu não estudei a fundo a questão da psique das pessoas, né? Então, eu não tenho esse know-how para trabalhar isso. Por isso que eu, como facilitadora, vou escolher oferecer instrumentos que sejam adequados àquele conflito, mas eu preciso de outros facilitadores, muitas das vezes, como, por exemplo, a ajuda de um profissional da psicologia, né? Porque vejo assim que, se mal conduzido e se aplicado de forma errônea, né, por um advogado, por exemplo, essa questão sistêmica, né, pode trazer questões, prejuízos para as partes, né? Então, assim, sempre trago isso de uma forma muito evidente. Nós, advogados, precisamos trabalhar o conflito das pessoas em paralelo, sempre em paralelo, porque a gente não vai conseguir vencer tudo, né? Muitas das vezes há traumas, há questões ali que precisam ser trabalhadas e que a psicologia vai trazer respostas que o direito não tem. Sim. E respostas, muitas das vezes, sistêmicas. É, Paula? Sim, mas quando você traz até essa questão do profissional como facilitador, me vem bastante o seguinte: nós fomos muito ensinados que existe sempre o agressor e a vítima. Desde pequenininho a gente é ensinado, né? Ah, isso é certo, isso é errado, esse é o agressor, esse é a vítima. E como a gente busca a nossa profissão, muitas vezes com o olhar de salvador, é bem difícil alguém buscar uma profissão, qualquer que seja, Sim. com um olhar assim muito assertivo, a pessoa se trabalhou, ela tá, né, se desenvolveu pessoalmente e ela vai buscar uma profissão por propósito. Não, propósito a gente está encontrando perto dos 40. Para ser bem sincero, assim. E a gente também começa a se desenvolver mais profundamente quando a gente já atinge uma certa maturidade, que daí vai nos levar a conseguir exercer esse papel como facilitador, como autorresponsabilidade. Mas até então, a gente vai para a faculdade, por exemplo, a gente vai se especializar em alguma coisa, achando que a gente vai mudar o mundo. E dentro dessa perspectiva de que existe o agressor e a vítima, quando a gente chega para tratar um caso, qualquer que seja, né, de qualquer ordem, mas aqui a gente falando mais especificamente de conflitos e questões familiares até que levam a divórcio e tudo mais, obviamente que a gente quer tomar partido, enquanto a gente ainda não encontrou esse lugar mais consciente de ajuda e de mediação, que a gente está chamando aqui de facilitador. Então, o profissional em si, eu não sei como quantos profissionais vão nos assistir, né, mas dos convites que eu faço, a autopercepção das pessoas que estão aqui seguindo esse conteúdo, é que a pessoa perceba até que ponto eu com as minhas questões, eu como facilitadora, né, como profissional ali, eu estou me envolvendo com aquelas questões porque eu tomei um partido, porque existe uma dor em mim a respeito daquele tema, e isso mexe demais comigo, a ponto, às vezes, de eu até me desordenar dentro da solução que eu estou levando ali para o meu cliente. E, ao mesmo tempo, essa humanidade que eu falei no começo, né, como eu consigo enxergar que aquela família em si, ela precisa de uma solução, mas que aquela família também tem seus próprios limites. Porque tem famílias, por exemplo, que elas vão precisar só da solução matemática. Elas não vão conseguir olhar além. Elas não vão conseguir pensar que talvez aquela mágoa daquela época está no movimento dela
profundo, de um trauma que ela já tinha de infância e tal. Ela não vai conseguir isso. E você, como facilitador, estando no seu lugar, compreendendo que você ali está facilitando também o que é possível para aquele tipo de conflito, para aquele tipo de família. Então, nesse lugar, às vezes, você vai ter que, mesmo desejando e conhecendo outras possibilidades, assumir que, para aquele caso, aquela solução é a única viável. Assim como também estar disponível para famílias que podem ir além, que vão aceitar, por exemplo, um tratamento com um outro facilitador de uma outra área, que vão aceitar a multidisciplinaridade, que vão aceitar olhar, a gente chama muito de além do aparente, né? Olhar a base, a raiz daquele conflito. Então, isso olhando da perspectiva do profissional. Então, a autorresponsabilidade também dentro do quesito profissional é muito importante, às vezes até para passar o caso para um colega, né? De perceber que aquilo está difícil demais. E mais um outro detalhe que eu queria trazer aqui, que eu acho muito relevante, é que quando a gente observa o agressor e a vítima, em qualquer conflito, existe uma dor tão grande que faz com que duas pessoas se encontrem, uma para agredir e outra para ser agredida, que existe uma dinâmica oculta ali, que essa pessoa que ela é agredida, ela precisa tanto ser agredida, porque existem tantas coisas por trás da necessidade dela de ser agredida, que muitas vezes o posicionamento dela, que é inconsciente, que a gente não nota assim escrachadamente, o posicionamento dela acaba se tornando de agressor, porque ela chega ao ponto de instigar o outro para que o outro a agrida, porque ela precisa ser agredida. Então, dentro de um conflito, existe um ponto que não existe mais quem é o agressor e quem era a vítima, porque ambos estão diante de uma dor muito grande que os colocaram um a serviço do outro. E quando a gente, como facilitador, a gente consegue compreender, tudo dentro da humanidade, né? Porque quando você consegue ver humanidade naquilo, você já não toma mais partido. Você consegue ver que o conflito ele é muito maior do que um indivíduo e um indivíduo. São dois grandes sistemas combinados que, ao mesmo tempo, um serve ao outro no movimento de dor. E essa dor ela só pode ser cessada quando existe o respeito justamente do serviço que o conflito vem trazer para as duas famílias. Quando você consegue enxergar isso, é mágico. Porque daí você, como facilitador, se coloca no seu lugar, você consegue ter uma fala também, uma condução de uma fala muito mais lógica e respeitosa ali para os dois envolvidos. E aí, quando se trata de encaminhar para a questão de filhos, aí você consegue instigar no indivíduo ali, no homem ou na mulher, no pai ou na mãe que está sendo tratado, que ele se perceba e ele entenda que ele, como adulto, tem que resolver os conflitos dele dentro da relação de casal para que eles possam não usar os filhos. Porque pela dor tão grande que aqueles dois indivíduos, aqueles sistemas estão vivendo, eles, por uma natureza, inclusive, aprendida, eles acabam usando os filhos para tentar minimizar a dor ou para tentar resolver o conflito e, no fim, acaba virando mais dor e levando a dor adiante para as próximas gerações, o que vai implicar em outros problemas e outros conflitos muito maiores anos e anos e anos depois com esses filhos que vão se tornar adultos, que vão fazer os mesmos tipos de relacionamento e que vai aumentando, eu costumo dizer que vai aumentando a quantidade de detalhes sórdidos, né? Porque cada geração, se alguém não para isso, cada geração vai deixando tudo muito mais difícil, muito mais dolorido. Então, não sei se eu acabei trazendo 3 temas ao mesmo tempo, mas não, é isso mesmo. É que quando falaste uma coisa muito importante, né? A gente, como advogado, que trabalha como gestor do conflito, né? A gente sempre tenta oferecer para o cliente, pautado no que é apresentado. Primeiro, a gente tenta entender o conflito no modo geral. Não trazer uma resposta matemática, ok, eu quero me separar, então a ação de divórcio está aqui, ela custa tanto e vou precisar desses documentos. Eu acho que a minha função hoje como advogada de família, essencialmente, é uma função de responsabilidade, né? Eu sou a primeira pessoa que vai estar escutando aquilo ali, né? Então, eu preciso entender de onde surgiu o conflito, eu preciso entender que que está atrapalhando, que coisas marcaram,
tem situações que às vezes a gente escutando o cliente no escritório, e eu, então tá, então me conta, como é que, né? O surgimento, por exemplo, do conflito são os filhos, né? A guarda. Mas como é que foi esse nascimento? Vocês planejaram? E aí, quando tu percebe que a parte, ela tá falando de algo muito idealizado que foi o filho, tá? Tu vê que a pessoa se emociona, tu vê que a raiva ela acaba se escoando, sabe? Então tu vê que as frustrações elas estão num relacionamento que não deram certo por alguma razão. E aí a pessoa não admite que também tem uma responsabilidade com aquele fim ali, ela quer projetar as frustrações nela no outro. Né? Então, assim, na verdade, hoje a gente sempre, eu entendo o conflito, assim, no modo geral, né? A gente infantiliza os nossos próprios conflitos, né? A gente sempre busca colocar no outro, projetar no outro uma resposta, né? Então, assim, a gente não quer ser responsável por tudo que a gente vivenciou também, né? A gente, olha, eu fui traída, eu vivi um relacionamento abusivo, mas, poxa, né? A gente está no século XXI, né? A mulher pode se divorciar desde 1977. A gente está vivenciando um movimento aí, digamos assim, diferente. Então, as pessoas também têm que tomar para elas a responsabilidade de dizer, não, isso eu não quero, né? Porque existem mecanismos jurídicos, digamos assim, que nos permite resolver aquilo, mas o problema não é a questão jurídica, não é a permissão para se divorciar, né? É como eu estou preparada para transformar aquilo, como é que eu estou preparada para colocar o fim no relacionamento, né? Então, na verdade, as pessoas não, às vezes elas querem, elas não estão mais felizes juntas, mas elas não conseguem resolver aquilo. Elas não conseguem, então elas depositam no advogado, no psicólogo, a idealização da solução que mais se encaixa naquele momento para elas. Então, assim, lógico, mesmo ouvindo as pessoas, conseguindo extrair questões importantes, intrínsecas ali, vai ter pessoas que não vai ser possível, por exemplo, eu propor uma mediação, eu aconselhar, por exemplo, recomendar uma sessão de psicologia, né, junto com o processo. Tem pessoas que naquele momento, infelizmente, a melhor solução é, ok, vamos terceirizar o seu problema para o judiciário. Que é pegar o problema dela, né? Botar num papel e entregar para o juiz a solução daquele conflito, porque ela não está pronta. Ela não admite que ela tem uma responsabilidade. Por quê? Os meios consensuais de solução de conflitos, eles só vão ser possíveis, primeiro, se os dois quiserem conversar. Porque o que pauta a negociação, a conciliação, a mediação e qualquer outro meio consensual é a autonomia da vontade, ou seja, é o desejo de estar ali. É o desejo de ser ajudada por um profissional a solucionar os seus problemas. Então, se elas não querem conversar, se elas não estão dispostas, infelizmente, o que nos cabe como profissional, como advogados, né, é pleitear uma ação judicial. E eu, como advogada, por trabalhar hoje quase que essencialmente dentro do direito de família, falo, o processo não resolve o conflito das partes. Muitas das vezes, Paula, ele acaba instaurando, né, lastreando o conflito, propagando. Então, assim, o meu telefone toca, às vezes, no final de semana para resolver um conflito que é gerado porque o pai atrasou, porque o pai não quer devolver o filho, porque a criança não volta com a roupa que a mãe manda. Sabe? Questões, de fato, infantis, podem ser resolvidas conversando. Eu não preciso ser melhor amigo do meu ex-marido.
mas eu preciso desenvolver uma relação respeitosa, nem que seja pelos filhos. Sim. Então, só que nem sempre é possível, né? Então, assim, às vezes a gente precisa ir pleitear uma ação judicial e a gente vê que é o pior caminho, né? Então, assim, e há casos em que a gente propõe uma ação judicial, as partes, elas entendem, elas passam, de repente, num primeiro momento, por uma sessão de mediação até extrajudicial, não precisa ser extrajudicial, não, tá? Elas aceitam, porque hoje o processo de família, por exemplo, ele permite que o processo judicial seja suspenso para que as partes passem por tratamento psicológico, terapias, e por sessões de mediação extrajudiciais, por exemplo. Então, às vezes, eu sempre falo que o acordo não é o que a gente sempre busca dentro de uma solução consensual. O que a gente sempre busca na mediação ou numa negociação é que as partes, pelo menos, voltem a conversar, elas voltem a se respeitar. Porque se a gente consegue essa ponte, o nosso trabalho ele fica facilitado e o conflito do cliente ele vai tomando um rumo para uma solução. Pode ser que as partes não queiram dividir o patrimônio exatamente daquele jeito que um ou outro quer. Ou pode ser que elas entendam que, não, a guarda nesses termos a gente não quer resolver dessa forma. Mas se elas conseguem conversar, se elas conseguem se respeitar, isso já é um caminho maravilhoso, porque o processo demora. Então, eu tive casos onde o processo ele foi a porta de entrada para a solução do conflito. A gente conseguiu demonstrar aí no meio do processo para o cliente que seria interessante que houvesse aí uma mediação, uma conversa, um diálogo. É sempre muito complicado quando a gente pega um profissional do outro lado, né? Ou o advogado do autor ou do réu, que não tem essa visão de entendedor do conflito, que, né, na verdade, isso é muito culpa aí das faculdades de direito que a gente estudou para litigar, a gente estudou para brigar, a gente, né? O bom advogado era o que brigava em audiência, que, né, instaurava o conflito, que brigava. Esse era o perfil do advogado que foi nos ensinado na faculdade, né? O litigante, aquele que sabia entrar com uma boa ação judicial. E hoje, esse não é mais o perfil de um bom advogado. Por quê? Primeiro, porque o processo judicial não resolve o conflito do cliente. Segundo, porque o processo judicial demora tantos anos que as pessoas, elas vão, se elas não estavam doentes no início do processo, elas vão ficar no meio do processo. Porque é uma energia e uma propagação, o aumento do conflito durante um processo judicial que é algo tenso, de fato. Uma sala de audiência de instrução, onde as partes vão ser ouvidas pelo juiz, enfim, é um lugar tenso. Não é um lugar onde as pessoas vão para conversar amigavelmente. É um lugar onde as pessoas vão, sabe, esgotadas, estressadas, e elas vão ser ouvidas de forma técnica. Então, na verdade, hoje, a construção de um facilitador, de um advogado facilitador, ele está muito no estudo de instrumentos interdisciplinares, né? Como a ajuda de outras áreas, como a psicologia, a sociologia, né? O próprio direito sistêmico, né? Que trabalha o conflito de forma respeitosa, de forma que as pessoas merecem, né? Então, assim, mas nem sempre é possível. A gente sempre tenta trazer isso para as pessoas, né? Eu sempre tento passar um diagnóstico do processo. Olha, demora tanto tempo, né? O conflito ele não vai ser resolvido. Eu sempre tento demonstrar que o processo não é a melhor saída, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre o cliente está preparado para dialogar, né? Porque a gente nada mais é do que um facilitador. Nós não somos o fim, nós somos o meio, né?
Então, é dentro dessa premissa que eu costumo trabalhar hoje. E trazendo a psicologia, né, que é uma área assim, que essencialmente dentro do direito de família é muito importante. É muito importante porque ela vai trazer as respostas que às vezes as pessoas precisam, né? Conforme você foi falando, eu fiquei imaginando assim, né? Toda pessoa é adulto no corpo e criança nos sentimentos e nas questões, né? E a gente tem, todo mundo passou por 3 experiências de dor em algum momento da sua infância, da barriga da mãe até principalmente os 8 anos de idade, que eu chamo de sentimento de rejeição, sentimento de abandono e sentimento de culpa. Todo mundo teve algum tipo de experiência, alguns mais focados na rejeição, alguns mais focados em abandono, alguns mais focados em culpa. Não vou entrar em detalhes aqui, mas talvez no próximo momento a gente fale mais sobre isso. E o que acontece? A pessoa ela vai para o relacionamento e ela projeta no outro essas demandas. Ela projeta aquilo que ela acha que o pai dela e a mãe dela tinham que ter dado para ela. Ela vai e projeta no outro aquilo que ela acha que deveria ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa família, a família de margarina, de comercial de margarina. Tem vários clientes que eu falo, olha, querida, fecha os olhos um pouquinho, traz uma imagem de família para mim. Isso, agora pensa na família ideal, descreve para mim essa imagem. Ah, e o papai, a mamãe, de mão dada, a filhinha, com um rabicozinho, e eu falo, não, agora desconstrói e taca fogo nessa imagem, que essa imagem não é verdadeira, isso não é real, né? Então, eu vejo assim, conforme você foi falando, eu lembrei de 2 casos que eu atendi. Um deles, em que a pessoa queria se separar. E eu indiquei um amigo meu, advogado, que inclusive eu indiquei ele porque ele tinha feito a minha dissolução de união estável lá atrás, e ele tinha sido muito respeitoso, ele tinha perguntado muitas vezes se realmente era isso que a gente queria, ele quis orientar, isso em 2014, então eu falei, poxa, então agora recentemente ele deveria estar mais evoluído ainda. E dito e feito, ele fez uma sessão com a gente, né, juntos, foi muito legal. Até que chegou um ponto que ele me ligou, ele falou, eu preciso te ligar. Ok, o que está acontecendo? Eu vou demitir a cliente, eu não vou mais atender ela. Mas como assim? Ele falou assim, olha, eu já vi as pessoas brigarem por dinheiro. Brigar por dívida eu nunca vi. Ela não quer se separar. Está muito claro que ela não quer resolver o problema. Quando a gente coloca a solução para ela, ela inventa N outras coisas e ela não concorda. Moral da história, ele realmente finalizou com ela, ela foi atrás de um outro advogado, continuou fazendo um processo terapêutico comigo, que a gente focou menos na questão da separação, porque eu falei, eu não posso fazer mais nada por você também, porque realmente você vai ter que chupar suas manguinhas aí até que você decida realmente sair desse relacionamento. O relacionamento tinha uma função muito importante para ela. E se ela saísse daquele relacionamento, ela não teria mais pelo que brigar. Aquilo lá tinha se transformado na causa de vida dela. Sim. E ali eu aprendi algo muito importante, porque eu falei, quem sou eu para achar que a separação realmente é o melhor caminho para ela? Acho que demorou pelo menos uns 8 meses para ela conseguir E assinar às o vezes não é o divórcio. momento, né? E ela ficou ali, entendeu? E ela continuava reclamando sobre aquilo, porque reclamar era parte do processo dela de se manter viva e se achar, né, lutadora mesmo de uma causa que para ela era importante. E no fim das contas, depois ela conseguiu se separar. Né? E foi muito interessante ver isso, mas mesmo assim continua na mesma cidade, continua vivenciando alguns conflitos em relação aos filhos. E ali foi muito interessante, que foi a primeira vez que eu vi na prática um casal usar os filhos como fonte de comunicação. Como eles não conseguiam se comunicar de outra forma, então brigar por conta dos filhos se transformou na forma possível de comunicação deles. E eu entendi, de uma forma muito respeitosa depois, que essa era a forma de amor que eles conheciam. Eles conhecem o amor na briga. Eles não conhecem o amor na paz e na tranquilidade. Então, eles estavam se amando loucamente, brigando e botando todo mundo no meio. E não separando. E eu achei isso o máximo, porque daí me trouxe, como profissional, um senso de respeito muito maior. Né? Esse foi um dos casos. Eu posso falar outro? Como que nós estamos de tempo Tem aqui? quase finalizando aqui. Tá, então eu vou contar outro caso que me tocou bastante também.
Uma cliente que chegou para tratamento muito adoecida. Ela teve muitas doenças, muitas. E uma das doenças foi, inclusive, tirar o útero. Ela chegou num ponto que ela teve que tirar o útero e o médico falou para ela que ela deveria ter morrido, que ele não sabia como ela não tinha morrido, que era um milagre, porque todas as pessoas com aquele problema que ela teve, inevitavelmente morriam. E ela chegou muito desgostosa com o casamento. E nós fomos fazendo lá o tratamento dela e tudo mais, e nós chegamos a uma conclusão muito importante. Ela tinha um problema tão grande com o pai dela, que na verdade a mãe, pela força, né, das circunstâncias, pela forma como também tinha aprendido a lidar com a vida, a mãe colocava ela contra o pai. Então ela teve que tomar partido da mãe a vida inteira, então ela quis inutilizar mesmo. A gente chegou à conclusão de que ela quis inutilizar o útero dela para ela parar de ter filho, do tipo assim, a minha forma de me rebelar contra vocês é eu não ter mais filho, porque eu não posso, e ela teve 2 ainda. Não posso mais ter filho, não posso frutificar essa dor. E aí, então, ela tomou partido da mãe, mas ela tinha muita raiva da mãe. Ao mesmo tempo, ela tinha um amor louco pelo pai, o sonho da vida dela era se conectar com o pai, mas ela tinha que dizer que ela tinha raiva do pai para ficar do lado da mãe. Moral da história, era tanta dor nessa relação dela no meio da relação de casal dos pais, que sem querer, tudo muito sem querer, isso é uma forma inconsciente e involuntária, né, de viver a vida, que simplesmente ela não via o marido. Então, tudo que ela dizia do marido, tudo que ela dizia que o marido não dava para ela, tudo que ela dizia que o marido agredia ela, etc., na verdade era uma projeção dela em relação à demanda que ela tinha com o pai. Chegou um ponto que ela falou assim, Paula, eu acho que pela primeira vez em quase 20 anos de casado, eu consegui olhar profundamente nos olhos do meu marido e sentir a presença dele. Ela falou, não sei o que vai acontecer agora, eu não estou pronta para me separar e nem estou pronta para assumir essa relação, eu não sei o que vai acontecer, precisa até de um tempo, a gente até finalizou o processo, né? Mas foi muito bonito ver isso, porque daí ela falou assim, agora estou disponível para olhar o meu pai como humano e como pai, estou disponível para olhar minha mãe como humana e como mãe, e terminar esse movimento de me encontrar como filha dentro de mim mesma. Aí depois eu vejo o que eu faço com o meu casamento. Mas Então, olha que interessante isso, né, Paula? Na verdade, o que aconteceu lá na infância dessa tua cliente foi fruto de uma alienação parental muito grande, vivenciada a vida toda pela mãe dela, né? E que desencadeou todos esses sentimentos nessa criança que cresceu e se casou né, e constituiu uma nova família. Então, hoje, quando a gente fala para os clientes, né, olha, não pode fazer esse tipo de conduta, tem que ter uma responsabilidade com os filhos, não pode fazer isso, né? Porque a lei, os direitos, ele teve que criar uma lei que diz que tu não podes fazer esse tipo de atitude, porque tu vai alienar a criança, tu vai, né? Atitudes alienadoras hoje podem fazer com que tu perca o poder familiar, pode perder a guarda, mas teve que o direito criar aí uma lei para que dissesse o óbvio. Então, olha a responsabilidade que os pais têm, e ótimo que tu falou isso, né? No desenvolvimento psíquico desse filho. Porque, às vezes, essa criança vai se desenvolvendo e vai transformando o que ela vivenciou na infância para as relações dela. Sim. Né? Então, assim, para fechar, eu não sei se tu tens algum recado, assim, eu gostaria muito de deixar esse recado, né? Para os profissionais que trabalham com direito de família, para as famílias no modo geral, né? Tentar resolver os conflitos com um pouco mais de leveza, né? Tentar olhar sempre para os filhos com um olhar de responsabilidade que elas têm com aquela solução, né? Ah, se não deu certo, se não foi possível, por que não tentar de outra forma, né? A vida é cíclica, eu acredito nisso, e ela vai... E é possível viver outras relações, é possível viver outras famílias, né? Nem sempre porque a gente idealizou aquela família, a gente não vai mais ser feliz de outro modo, né? Tentar resolver os problemas da melhor maneira possível.
e tentar entender que nós, né, como pais, somos responsáveis, sim, por aquilo que a gente projeta no fim de um relacionamento com relação à criança, porque a gente é responsável, muitas das vezes, pelo adulto que ela vai se transformar, né? E às vezes é um adulto que vai ser transformado na dor. E aí olha quanto que ela teve que desenvolver para que ela conseguisse entender um relacionamento inconsciente de alienação parental da mãe dela, né? E olha só quanto tempo perdido, né, no desenvolvimento com esse pai. Então, a dica que eu dou hoje é para os profissionais tentar ser um pouco mais humanos, eles tentar estudar um pouco mais o conflito de uma forma interdisciplinar, né? Tentar buscar outras áreas de atuação, como a psicologia, o direito sistêmico também, para auxiliar nesse desenvolvimento, né? Porque as famílias merecem. Hoje eu acho que o principal eixo da vida das pessoas é a família, né? Ninguém vive sem família. Então, nós, como facilitadores profissionais nessa área, nós temos essa responsabilidade de condução ética, condução respeitosa e dentro dos limites que aquela família se propõe, que aquele ser humano se propõe. Sim. Te agradeço, Paula, imensamente. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. Eu acho que a nossa área, ela possibilita milhões de assuntos, né, que a gente pode aí propor um outro bate-papo para 2020. Me deixou imensamente feliz e honrada encerrando a minha coluna com um papo tão legal. Não sei se tu queres falar alguma coisa. Para deixar um recadinho, né, como você falou, eu trago assim, lembre-se, sempre, 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 lembre-se de olhar qualquer pessoa e qualquer situação com um olhar além do aparente. Quando você olha para as pessoas e você lembra que antes dela existe uma história, existem também as questões, existem também as conquistas, superações, e que ali diante de você está um ser humano com as suas bagagens, automaticamente, seja você profissional, facilitador, seja você a pessoa que está vivendo o conflito, automaticamente, se você se percebe, inclusive, além do aparente, você vai ter muito mais misericórdia, mais respeito e, consequentemente, mais leveza nos resultados aí de tudo aquilo que você for fazer, até mesmo na solução de conflitos. Que honra, que alegria estar aqui contigo. Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente faça mais disso em 2021. Com certeza. Deixo aí um abraço fraterno para todos, um excelente final de ano, para ti também, Paulo, e para toda a tua família. Um beijo grande. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.